Amém. Seja bem-vinda, minha amada, em nome de Jesus. Já estamos registrando. Passa a Amém. palavra à missionária Regina. A paz, Senhor, todas amada, A paz, minha querida. doutora Rita, pela confiança. É a primeira vez que eu estou pregando numa live. Eu já quero pedir desculpa, porque eu estou nervosa, o coração tá porque estou viva, né? Então, sou aqui, sou serva do Deus Altíssimo, morando aqui em Nova York. Eu falo que eu sou de Nova Jerusalém, já profetizo. Não sou de Nova York, não, sou de Nova Jerusalém. Quero que ela compartilhe. Quando a pastora me convidou, eu fiquei de boca aberta, que eu nunca tive assim. Já tive convite, mas fiquei com medo, que a missionária Jaqueline já me deu vários convites para pregar. E o medo ele não provém de Deus, não. E realmente eu fiquei, porque é uma responsabilidade muito grande falar da palavra de Deus. Então, realmente, eu falei assim: não, eu não vou fugir mais. Eu vou entregar aquilo que Deus tem colocado nos meus lábios. Quando a pastora, eu falei, estou de boca aberta. Ai, quando eu falei para ela, estou de boca aberta pelo convite. Então, ela falou: então já está de boca aberta para Deus te encher. E na mesma hora veio a minha mente, que é a minha mente de Cristo, veio para falar da mulher samaritana. Glória a Deus. Coincidiu, né, que hoje aqui na Terra, esse mês, todos os lugares estão falando de mulheres. E então eu quero compartilhar um pouquinho que eu me entendi dessa palavra que Jesus falando com a mulher samaritana, e eu quero compartilhar com a igreja do Senhor. Amém, igreja? Amém. A palavra do Senhor Jesus se encontra em João 4. Eu vou começar do 4. Amém? Glória a Deus. Olha, era necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou à cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra de Jacó. Tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era a volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois seu discípulo tinha ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como o senhor, sendo um judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? Ela disse: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele, ele daria água viva, e lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço da qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos do seu gado? Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der, mas, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar da vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu nunca tenha sede e nem preciso vir buscá-la. Então Jesus disse: vá, chama o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido.
Então Jesus disse: você tem razão em dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse agora que tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Então a mulher lhe disse: agora sei que é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas você diz que em Jerusalém é o lugar aonde se deve se adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora que nem neste poço, nem em Jerusalém vocês adorarão. Vocês adorarão. Vocês adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adorem e adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias em que estou falando com você. Neste momento, chegaram discípulos e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que está você querendo? Ou porque o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venha comigo e veja um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não será ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Por isso, o discípulo pediu: mestre, coma. Mas ele disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então, os discípulos começaram a dizer: será que ele trouxe algo para comer? Eu vou pular para o 36. Muitos samaritanos daquele criam em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. E ele disse tudo o que eu já fiz, pois os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele. E Jesus ficou ali 2 dias, e muitos outros creram nele por causa da palavra. E dizia à mulher: agora não é mais por causa que você falou que nós cremos, mas porque no mesmo que ouvimos e sabemos que é o verdadeiro Salvador do mundo. Amém, amada? Amém. O que me fez falar da mulher samaritana, porque Jesus já sabia aonde que ele ia, porque ele é o caminho, ele é a vida e a verdade, correto? Então, quando ele saiu lá da Galileia, ele falou assim que era necessário ele passar por Samaria, porque ele sabia que ali ia encontrar uma pecadora rejeitada, uma pecadora que ninguém, tanto que ela ia ali naquele poço sozinha, para livrar dos julgadores. E Jesus, com compaixão, que ele teve compaixão de mim, que sou uma pecadora, fui uma pecadora, continuo, ele foi ali falar, né, da palavra de Deus, no qual ele foi chamado para a salvação. Então, ele chegando
Ele foi até Samaria porque era necessário que ele passasse por ali. Porque, às vezes, como nós, às vezes, desviamos de caminho, desviamos do caminho de um pecador, desviamos do caminho, assim, quando a gente vê um drogado, quando a gente vê um mendigo. Quando eu nasci numa comunidade, eu não era cristã, mas, para a honra e glória do Senhor, eu nunca recusei a falar com nenhum daqueles homens pecadores igual a mim. E quando eu me converti, que eu voltei ao Brasil, na minha comunidade, as pessoas falavam para mim, você é diferente. E eu perguntei, por que eu sou diferente? Que a gente quer saber por que é diferente. Porque as pessoas passam, não dão um alô para a gente. É porque nós temos que fazer a diferença. Onde que nós passarmos, nós teremos que fazer a diferença. E Jesus, onde que ele passa, ele faz a diferença. Ele fez a diferença aqui. Ele foi lá, ele sabia aquele horário que aquela mulher pecadora estava no poço. Tanto quando ela perguntou, quando ele falou, vai lá e chama teu marido, ele não fez pergunta a ela como muita gente faz. Você tem filho? Você tem marido? Não. E ela ali falou a verdade. É muito importante a gente falar e confessar o nosso pecado. E Jesus ali, quando ela falou assim, vai e traz o teu marido, ela na mesma hora respondeu, eu não tenho marido. E Jesus disse, você falou a verdade. Você já teve 5, e esse ali não era teu marido. Então, se não era marido dela, então era marido de outra pessoa. Ali era uma mulher que não se satisfazia. Ali era uma mulher que não tinha ali naquela hora, ela não tinha marido. Jesus sabia que ela não tinha marido. Porque ela, como aqui na palavra de Deus, você tem razão a dizer que não tem marido, porque teve 5, e esse agora não é seu marido. Então, se não era seu marido, era um amante, ou talvez o marido de outra pessoa que ela pegou. Mas Jesus não viu isso. Conforme muita de nós vê o pecado daquela pessoa, não quer estar perto daquela pessoa, porque aquela pessoa pecou, porque aquela pessoa fez. Eu mesmo, entendeu? E Jesus não viu isso. Jesus viu compaixão, Jesus viu a misericórdia, viu o amor, já viu, porque nós conhecemos as pessoas por fora, mas Deus conhece por dentro. Deus sabia que quando Jesus falasse com aquela mulher, ia ter transformação naquela vida. E aí ela fala, Senhor, eu sei que tu és um profeta. E todo mundo sabe que Jesus era profeta. Mulher, e aí ele falou assim, mulher, acredita no que eu digo. Vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Ali eu tenho para mim na mente que não vai ter como Jesus foi, né? E quando chegar a hora que Jesus, aqui na minha tradução, da minha mente, quando ele fala assim, mulher, acredito no que digo, vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adorarão o que não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos para a salvação vem do judeu, que Jesus era judeu, a salvação vem do judeu. Ele estava ali adorando um Deus que ele nem conhecia, ele não tinha conhecimento do profeta que chamava Jesus.
E ali, minhas amadas, quando Jesus falou da água viva que ela tomou, ali teve transformação na vida daquela mulher. Aquela mulher, a samaritana, ela foi tão transformada, ela foi tão cheia do Espírito Santo de Deus, quando ela não recusou de tomar aquela água, como ela aceitou de tomar aquela água, quando ela aceitou Jesus, o Santo. Ela foi transformada de uma tal maneira que ela deixou o cântaro, ela deixou na mesma hora, ela deixou o pecado. Ela ficou tão assim, como assim, ela se encheu do Espírito Santo de Deus, de uma tal forma que ela foi para a cidade correndo para falar do Jesus vivo que ela recebeu, que foi a água da fonte da vida, que é a vida eterna. Ela ficou admirada. E o que me traz também, que aqui quando ela vai na cidade, ela fala assim com aquela admiração, porque quando a gente encontra com Jesus, a gente tem transformação. E ela foi transformada. Todo dia nós temos que ser transformados pela água que nós bebemos, que é pela palavra do Senhor. Todo dia da nossa vida, a gente tem que ser, como se fala, mudada, transformada, cheia do Espírito Santo de Deus, que quando nós abrimos a boca, conforme ali a samaritana, eles não resistiram e foram correndo ao encontro de Jesus. Era homem samaritano que não tinha ligação com os judeus, mas através daquela mulher, através da unção que Jesus deu para ela, através do que ela tomou, ela ingeriu naquele coração a palavra de Deus. Ela tomou aquela água viva, água que cura a alma, a água que dá refrigério, a água que transforma, que é a palavra do Senhor Jesus. Conforme cada dia que nós passamos, cada dia que nós lemos, cada dia que nós entramos numa live, eu fui transformada essa semana, que eu chorei. Glória a Deus. Eu falei, Jesus, eu preciso perdoar. Eu preciso amar mais o pecador. Eu preciso amar mais aquele que caiu. Eu preciso. Então, a palavra de Deus mesmo diz, conhecer a verdade vos libertará. E cada dia que a gente vai ouvindo a palavra, cada dia que a gente vai, a palavra vai entrando no nosso coração, conforme entrou ali na samaritana, nessa samaritana. Entrou de uma tal maneira, gente, que ela largou o cântaro, ela largou o pecado e foi falar da palavra de Deus. E ali ela estava cheia, porque às vezes a pessoa fala da palavra de Deus sem estar cheia do Espírito Santo de Deus, que não flui. A pessoa não aceita Jesus. Ali, eu acredito que ela foi ungida de uma tal maneira, e que ela foi correndo, ela falou assim, eu conheci a verdade, eu conheci Jesus, eu não vou mais pecar mais, porque ela largou tudo e foi correndo e falar dessa palavra gloriosa. E aí o louvor que a pastora cantou, ela pisou nos santos dos santos. Aleluia. Não quis mais largar esse Jesus. Glória. Como com toda a minha dificuldade, conforme mês passado eu perdi meu marido, mas eu não quero perder Jesus. Perdi meu marido que Deus levou. Fiquei triste fiquei, mas aí veio na mente a alegria, o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer, eu já estou alegre. Quando as pessoas me perguntam, eu falo, eu sou linda, sou maravilhosa e bela, porque eu sou ungida do Senhor.
Então, amados, vamos fazer conforme a samaritana, que bebeu a água, e ali ela nunca mais teve sede, porque ela se alimentou daquilo que Jesus falou para ela, que Jesus era a fonte de água viva. A fonte de água viva é a palavra, é Jesus no nosso coração. E quando Jesus entra, não tem como, quando Jesus deixa entrar em nosso coração, não tem como a gente não ser diferente, não tem como a gente não se transformar. Então, ela foi transformada pela fonte de água viva que foi Jesus. E ali, muitos, olha, gente, é tremendo, porque ali fala, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho. Agora me fez, será que muita gente está salva pelo nosso testemunho, pelo modo de vida, quando a gente caminha? Será que a nossa vida, conforme a nossa vida tem que ser um livro, a nossa vida tem que ser a Bíblia? Será que a nossa vida está sendo como a mulher samaritana? Porque a mulher samaritana, que aqui fala no João 29, fala, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho que ela tinha dito. E creram só no testemunho. E às vezes a gente não precisa, às vezes nós não falamos da palavra, mas só a nossa vida é um testemunho. Eu já tive um exemplo disso na minha vida, eu não quero me elogiar. Uma vez eu estava no ônibus, uma mulher nunca me viu, uma mulher americana, falou, deixa eu sentar do teu lado, porque eu sentando do teu lado eu me sinto paz. Eu fiquei assim de boca aberta, como quando a missionária me chamou, fiquei uau! E uma vez também, eu passando pela rua, um senhor me chamou de costas. Eu estou vendo uma coisa em você diferente. Eu fiquei abismada, porque a gente fica assim, admirada com as coisas que Jesus faz, é Jesus. E ele falou assim, eu posso tirar uma foto sua, porque eu vejo você diferente. O que é diferente de você? Eu falei, porque eu tenho Deus. Eu falei assim, eu vou levar a minha foto para minha namorada na Austrália ver, porque você tem algo você que é diferente. E eu respondi para ele, sim, eu tenho Jesus, eu tenho Deus. Então, a nossa semelhança tem que fazer a diferença. A mulher samaritana, ela fez a diferença porque ela bebeu da água viva, e nós estamos bebendo todo dia a água viva, que é a palavra de Deus. E aí, eles ficaram tão entusiasmados que aí eles foram também ter com Jesus. E ali, quando eles estiveram com Jesus, eles se aproximaram de Jesus. Eles não queriam mais largar, o samaritano não queria mais largar Jesus. E pediu a Jesus, fica mais um pouquinho com a gente. Como se diz, nós queremos mais, estamos sede, queremos mais beber de ti. E aí, para finalizar, Jesus ele ficou 2 dias com eles. E ali eles também aceitaram, eu acredito que eles aceitaram, que eles falaram assim, aqui eles falam, quando pois os samaritanos foram a Jesus, pediram que permanecesse com ele. Olha, coisa mais linda. Queremos, sim, Jesus, que tu permaneces conosco, conforme aquela música fala, que ele está no amanhecer, no anoitecer com Jesus. Eu quero estar em todo o tempo com Jesus. A minha oração, ultimamente,
Eu sempre falo, Jesus me renova, me restaura. Não deixa sair de mim essa alegria de te servir, essa alegria de te adorar. E quando meu marido morreu aqui dentro de casa, eu falava, Jesus, não faz isso comigo, não. Mas proveu a Jesus levar. Na hora, e como às vezes eu sinto dor, foram 39 anos juntos. Mas uma coisa eu não quero, que Jesus se afaste de mim, e nem afastar dele. Porque às vezes, Jesus nunca afasta da gente, é nós que afastamos dele. E aí, para finalizar, quando eles e muitos outros creram nele por causa da palavra que Jesus disse. Então, vamos cada dia mais crer que essa palavra é a fonte de água viva, que essa palavra é renunciação, não sei se eu falei a palavra, do nosso pecado. Ela tira nós da aflição, ela tira nós do pecado, ela tira nós da dor, do luto, conforme a minha dor vem mais à noite, mas a minha alegria vem ao amanhecer. Que muitos, né, eu botei o retrato meu com meu marido morto, e eu me alegro em falar que muito se espelha, né, porque a palavra de Deus fala, como Paulo falou, seja meus imitadores, como eu fui de Cristo. E muito ali a palavra que eu vi, nossa, você é um exemplo. Eu quero continuar sendo esse exemplo para muita gente. E o Espírito Santo de Deus que não me afaste de mim, nem eu afasto dele. Para que todos os dias, o meu levantar, o meu deitar, eu venha ser o espelho de Cristo, conforme ele nos criou, para ser semelhança de Deus aqui na terra, e aonde que nós passarmos. Porque eu me lembro uma vez, antes eu era assim, não me pintava, não me maquiava, e um dia eu fui na cidade, lá no Rio de Janeiro, com cabelo vermelho, e um homem me chamou, me falou assim, well, você é evangélica, não é? E eu falei assim, uau, como é que você sabe? Porque você é diferente. E eu não tinha nem aberto minha boca. Então, eu quero que essa diferença, conforme ela é a mulher samaritana, ela foi diferente. Ela foi ali cheia do Espírito Santo de Deus, falar com o povo samaritano que não tinha ligação com os judeus. E ali eles falam que muitos creram em Jesus, que é o profeta de Deus. Agora, e eles falaram no final, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque no mesmo ouvimos e sabemos que este é verdadeiro Salvador do mundo. E nós conhecemos de Salvador. Que nessa noite, nesse dia e nessa tarde, que nós possamos ser como a mulher samaritana. Ela largou seu cântaro, ela largou o pecado, ela largou tudo. E foi ser uma verdadeira adoradora, que adora Jesus em espírito e em verdade. Que nós possamos, a pastora Rita, ela todo dia ela faz uma tarde com Deus. Que nós possamos não fazer só uma tarde com Deus, nós possamos fazer dia, o amanhecer, a tarde, o anoitecer, que a presença de Deus, que ela é viva e eficaz, Aleluia. Aonde que nós passarmos, Aleluia. Fluir do Espírito Santo de Deus, venha atingir aquele que está do nosso lado, Aleluia. conforme está do meu lado, eu nem sabia.
a mulher quis sentar do meu lado. Deixa eu sentar do teu lado, porque tu transmite paz. Que essa paz, que excede todo entendimento, que é Jesus não vença. Eu sempre falei, o meu marido, ele não era da igreja, mas ele aceitou Jesus. E aqui na minha casa eu sempre falei, obrigado, Jesus, que a minha casa transmite paz, que como é que eu falei assim, como que eu posso explicar? A nossa vida não é perfeita, 24 horas, mas eu assumo, assim, na minha casa tem Jesus. Aleluia. Havia uma senhora aqui na minha casa, como eu moro aqui no projeto, né, no coisa de governo, tem tudo quanto é tipo de pessoa, ela entrou na minha casa e falou assim, uau, estou sentindo uma coisa diferente. E eu falei para ela, respira. Aí ela respirou, sabe por que você está sentindo uma coisa diferente? Que aqui tem Jesus, aqui vive Jesus. Glória a Deus. Na minha casa, eu não admitia que meu marido tinha mania, né, de falar palavrão. Eu não admitia. Não. O meu filho, uma vez, meu filho estava vendo um jogo e falou um palavrão. Eu falei, não, meu filho, ele não é filho disso, não. Ele é um filho de Deus. Quando você vê um jogo, não chama ele de filho da pé, não. Chama ele filho de Deus. E meu filho, mãe, tá, eu gostei. E meu filho começou, sabe? Então, é que a palavra de Deus vem fluir em todos os lugares da nossa vida, em todos os lugares da nossa casa. Temos que falar aqui. O meu filho, quando o pai estava assim, meio assim, enjoando ele, sabe o que ele falava? Ele cantava, deixa a glória de Deus brilhar, para não falar para não maltratar o pai, para não falar, ei, tu tá chateando, tá enchendo o meu saco. E a minha palavra é ela, Senhor, me enche da graça do Senhor, para me aquilo que o Senhor está permitindo passar aqui na terra, porque a gente tem que pedir graça. Aqui tinha duas mulheres, porque como meu filho é deficiente, meu marido também era, e tinha duas mulheres aqui que o governo dá aqui nessa terra para ajudar. Às vezes fazia as coisas e eu falava, graça, papai, me dá graça. Meu filho já sabia o que é. Estou precisando da graça para não maltratar, para não falar outras palavras. E meu filho cantava, e quando o pai estava enjoando, e ele falava, eu já sabia. Aí eu ia encontro meu filho, olha, pede mesmo a graça. Amém. A glória de entrar para não maltratar o pai, para não falar palavra torta, que a gente fala, já vi muito, não me enche o meu saco. Meu filho nunca falou, porque eu nunca, sempre usei palavra sábia, sempre usei palavra santa dentro da minha casa. Eu aprendi com a missionária Edmeia, fala a palavra sábia, fala a palavra santa, abençoa seus filhos abençoados, meu filho nasceu com deficiência física. Eu falei, essa é uma pedra preciosa que Jesus me deu. Muita gente fala, nossa, você é um exemplo, porque eu nunca lamentei, e nem meu filho nunca lamentou a deficiência dele, porque Jesus entrou na minha vida. Jesus está na nossa vida e nós temos que fazer a diferença. Essa mulher samaritana, ela fez uma grande diferença quando ela ouviu e tomou a água viva, que é a palavra de Deus. Então, que nós possamos, todo dia, no nosso levantar, tomar todo dia essa água viva para todo dia. Nós fazemos a diferença começando em nossa casa. A nossa casa, ela tem que respirar Jesus. Aonde que nós só vamos, a gente tem que falar como todo dia, quando eu vou para o meu trabalho, eu falo para o motorista, how are you? God bless you.
Quando eu vou numa loja, que eu vejo o nome da pessoa, eu chamo o nome da pessoa. Oi, God bless you. A pessoa, às vezes, está com a cara emurrada. Quando eu vejo o nome nome dela, eu falo, hi, fulano de tal, how are you? Gente, faz uma grande diferença. Entrar no ônibus, dar a paz do Senhor, você descer, dar a paz do Senhor, você entrar numa loja, quando vê o nome das pessoas, porque aqui é uma terra muito fria, que ninguém fala com ninguém, entendeu? E eu chego nas lojas, eu vejo o nome das pessoas, né? Eu falo, hey, how are you today? E uma vez o homem me agradeceu, porque eu perguntei a ele, como foi seu dia, como que você está? Ele abriu um sorriso e falou, muito obrigado por você ter perguntado como é que eu estou. E às vezes a pessoa sobe do ônibus, desce, e parece que aquele ônibus é empregado para todo mundo. Às vezes nós sentamos do outro lado do sempre, hi, how are you? Para as pessoas. Deus te abençoe. Que nós possamos fazer a diferença conforme a mulher samaritana. Se alguém quiser falar mais uma coisa, tenha liberdade. Me desculpa, que hoje foi a primeira vez que eu falo aí para a multidão. Amém? Ai, Senhor, sei que vocês tenham um bom dia cheio da presença de Deus. Amém, pastor? E muito obrigado por ter me convidado. E desculpa se eu ultrapassei da palavra. Não, minha amada, a senhora está guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória Amém. ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Boa essa palavra, minha amada. Sei que a senhora ficou com a boca aberta mesmo, e o Espírito Santo te encheu, né? À medida que a senhora me falou ontem, eu estou de boca aberta, e se abra bem a boca mesmo, que ele vai te encher, mas ele vai te encher para você despejar amanhã, no Tarde com Deus, né? Amém. E hoje a senhora trouxe aqui o pão quentinho, fresquinho da padaria celestial, e o cântaro estava cheio da água da fonte da vida, está, né? E o encontro de Jesus, né, com aquela mulher samaritana revela também, né, que revela também que o testemunho de uma pessoa pode transformar, não é verdade, uma localidade inteira, e que a fé naquilo que Jesus diz é suficiente para que as pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo poder de Deus. No momento que as pessoas olham para a senhora e dizem assim, eu vejo algo diferente, não é? É porque é Deus na sua vida, é o Espírito Santo de Deus, porque nós temos que ser imagem e semelhança do Senhor, e nós temos que ser a carta aberta de Jesus Cristo, não é verdade? No momento que Jesus ele tira da nossa nação e nos coloca lá em outra nação, é porque ele sabe que nós somos a carta dele, e nós não podemos envergonhar o nome do Senhor, aonde nós passamos, não é verdade? Então, que nós possamos ser imitadores de Cristo, como o Paulo falava, né? Seja mesmo imitadores assim como eu sou de Cristo, não é verdade? Paulo, ele não andou com Jesus, né? Ele não andou, mas ele teve as experiências dele com o Senhor Jesus, né? E o encontro dessa mulher com Jesus, né, mostra que é possível trazer para Deus uma adoração sincera e verdadeira. Não é verdade? Obrigada, missionária Regina. Boa essa palavra. Amém?